Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, aluno do curso de Direito da Univag Centro Universitário, turmas do sétimo semestre, disciplina de Direito Processual Penal 3. Sou o professor Jefferson e estamos aqui para auxiliar vocês nesse período de pandemia, nesse período de restrição do direito de liberdade, né? Nesse período de quarentena em que nós não podemos nos encontrar pessoalmente, em que nós não podemos discutir sobre os temas relativos às nossas aulas pessoalmente, em que não podemos nos encontrar aí no Unifag por conta da quarentena imposta pela pandemia, por conta da pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19. Bom, nesse período, a Univag, né, reafirmando seu compromisso com o ensino de excelência, tem dado start aí, início na educação domiciliar emergencial, né, a fim de que nós possamos, mesmo nesse período de isolamento, possamos continuar passando para vocês conteúdo, conhecimento e vocês possam, nesse período aí de parcial ociosidade em casa, não fiquem ociosos mentalmente, que possam continuar os seus estudos, continuar aprofundando nas disciplinas do curso de Direito, a fim de que logo ali na frente nós possamos estar juntos novamente e possamos aí nos encontrar pelos corredores da faculdade. Bom, nós vamos falar hoje aqui sobre teoria geral das nulidades. É uma aula que a gente já começou a dar em sala de aula e fomos interrompidos aí por conta da quarentena da pandemia. Enquanto o governo federal, estadual, municipal não deixam que a gente se reúna, nós vamos retomar então aqui esse assunto. Vamos começar ele do zero aqui e já finalizar. No dia que nós iríamos finalizar esse conteúdo em sala de aula, infelizmente as aulas foram suspensas, então nós vamos retomar para poder pegar uma sequência e daqui para frente, enquanto estivermos longe, possamos estar perto virtualmente, né? Essa é a educação domiciliar emergencial do Univag. Bom, então nós vamos falar sobre a teoria geral das nulidades, que é objeto de duas aulas aí presenciais, né? Quando a gente fala em nulidades, a gente fala em afastamento, em distanciamento do modelo legal. E o conceito de nulidade, ele não é, nem o próprio conceito de nulidade, ele não é uníssono entre os autores, né? Apesar de se aproximar os conceitos, de aproximar cada autor pensar um pouquinho parecido com o outro, eles divergem entre si. Alguns divergem mais, outros divergem menos, né? Por exemplo, Fernando Capês diz que a nulidade é uma sanção. É uma sanção que é cominada pelo ordenamento jurídico ao ato que é praticado em desrespeito às formalidades legais. Então ele fala que nós temos uma forma prevista em lei e a nulidade seria a consequência de não observar essa forma prevista em lei. Já o Nestor Távora, ele diz que é uma sanção que é aplicada, também entende que é sanção, e ele entende que é uma sanção que é aplicada pelo juiz. Enquanto o Capês entende que é aplicada pelo ordenamento jurídico, o Nestor Távora entende que é aplicada pelo juiz, né? Quando verifica também aí um determinado ato praticado em desconformidade com o que está previsto em lei. Já Guilherme de Souza Nutt, né? Lembrando aí, o Capês é oriundo do Ministério Público, Távora da Defensoria Pública, e aí o Guilherme de Souza Nutt é oriundo da magistratura, né? Atualmente é desembargador. Para o Sunutti, a nulidade são os vícios que contaminam os atos processuais, que foram praticados sem observância da forma prevista em lei. Então, olha só, os três, né, cada um tem a sua peculiaridade. O Nutt pensa muito diferente do Capês e do Távora. Para o Nutt, a nulidade é o vício em si. Para o Fernando Capês e o Nestor Távora, a nulidade não é o vício, mas a nulidade é a consequência do desrespeito à forma prevista na lei. Então, eu poderia dizer que nulidade é o afastamento, né, um conceito superficial, é o afastamento do modelo típico. Então eu penso, a lei me diz como o ato deveria ter sido praticado. E
o ato é praticado de outra forma. Então, para uns, a própria prática do ato, para o NUT, é a nulidade. Para o Távora e para o Capês, a consequência desse escorregão, desse afastamento do modelo previsto na lei, que seria considerado nulidade. Então eles se divergem um pouquinho aí e a gente vai tentando ajustar esses três conceitos aí de acordo com o conteúdo. Mas eu costumo sempre dizer para vocês que nulidade é um dos assuntos mais importantes do processualista penal. Por quê? Porque através da nulidade você consegue retomar o processo de um momento anterior. Então você imagina, você está lá no STF, seu cliente já foi condenado pelo juiz, pelo desembargador, pelo ministro do STJ. E lá no STF, 20 anos depois, você consegue emplacar uma nulidade. Fala, olha, o juiz lá no dia da audiência de instrução, lá 20 anos atrás, ele deveria ter feito assim. Só que na hora da audiência o juiz escorregou, resolveu fazer do jeito da cabeça dele e prejudicou meu cliente. E aí o STF anula todo o processo, anula tudo, volta da audiência de instrução, manda fazer de novo a partir dali. Então aquela sentença foi nula, aquele acórdão do TJ foi nulo, o acórdão do STJ foi nulo, só que agora já se passaram 20 anos. Prescreveu. Então a nulidade, você precisa dominar a nulidade. Então o que a gente precisa saber? Não vai ter como a gente aprender todos os tipos de nulidade existentes no mundo, mas o que você tem que estudar bastante é o processo, o procedimento, né? O que vocês aprenderam no semestre passado tem que estar na ponta da língua. Então, o procedimento comum, ordinário, sumário, sumaríssimo, procedimento especial do Tribunal do Júri, procedimento especial da Lei de Drogas, crimes de funcionário público, né? E também vocês têm que dominar a parte do inquérito policial, né? Que apesar de ter algumas características como discricionariedade e tal, mesmo assim alguns atos processuais ele tem forma prevista em lei. Então você tem que saber como deveria ter sido feito, como é que o delegado deveria ter conduzido o inquérito, como é que o juiz, o promotor deveriam ter se comportado e também o advogado, né? O juiz, promotor e o advogado deveriam ter se comportado durante o processo. Se você sabe como deveria ter sido feito, quando você verificar que alguém fez de outra forma, imediatamente você vai reconhecer. Imediatamente você vai saber que aqui tem alguma coisa errada. E depois você vai avaliar se é nulidade ou se é nulidade. Não é nulidade. Né? Nós vamos ver que as nulidades você tem que passar por um grupo de peneiras aí para ver se chegar no final é nulidade. Mas a questão é, você tem que dominar o processo e o procedimento. Se você conhece como deveria ter sido feito, quando o delegado, o promotor, o juiz escorregarem, saírem fora, saírem do trilho, saírem da trilha, imediatamente você vai reconhecer que tem alguma coisa errada. E aí você vai avaliar com calma se aquela coisa errada é uma nulidade ou se não é uma nulidade. Eu costumo sempre dar como exemplo em sala de aula aquele caso, né, do funcionário do Banco do Brasil aqui de Cuiabá que foi para Brasília para participar de um curso de prevenção de notas falsas, né? Havia um derrame de notas falsas de dinheiro aqui e ele foi para lá. Ele imaginou que fosse passar uma semana lá aprendendo todo tipo de falsificação. Lê do engano. Lá ele, na verdade, passou uma semana só estudando, todas as minúcias da nota verdadeira. Ele sentiu textura, cheiro, cor, né, e tal, quem sabe até o sabor, né? Eu acho que sabor não, né? Mas ele passou uma semana estudando notas verdadeiras. E ele, no último dia, foi perguntar para o instrutor, falou assim, escuta, o senhor não vai ensinar nada para a gente sobre notas falsas? O instrutor falou, não, o senhor tem que aprender sobre a verdadeira. Se o senhor souber como é a verdadeira, no dia que o senhor pegar uma falsa, imediatamente o senhor irá reconhecer que ela é falsa. Em matéria de nulidades, eu lhes digo a mesma coisa. O senhor tem que conhecer, os senhores e as senhoras, né, doutores e doutoras, precisam conhecer como deveria ter sido feito o inquérito. E olha que o inquérito sofreu inúmeras alterações pelo pacote anticrime. Algumas já estão valendo, outras estão suspensas pelo STF. Fiquem de olho. Devem saber na ponta da língua como deveria ter sido conduzido o inquérito e como deveria ter sido conduzida a ação penal.
Você tem que saber como é a nota verdadeira. Se o delegado escorregou, se o promotor escorregou, se o juiz escorregou, imediatamente você vai reconhecer aquele escorregão. Olha, saiu fora do padrão. O padrão era esse, o delegado fez diferente. O padrão era esse, o promotor fez diferente. O padrão era esse, o juiz fez diferente. E aí faz uma marcaçãozinha nesse item ali do processo. Lá na frente você vai avaliar se isso é uma nulidade e se for uma nulidade, você vai arguí-la no momento adequado. Bom, quando a gente fala em nulidades, as nulidades elas são classificadas em dois grandes grupos, né? Assim como as nulidades lá no processo civil, no processo do trabalho, vocês vão ver também aqui no processo penal, as nulidades elas são subdivididas em nulidades absolutas e nulidades relativas. As nulidades absolutas são aquelas que infringem a norma processual, infringem o modelo legal, infringem o trilho, né, que o processo deveria percorrer, ou seja, eles fazem com que o processo saia do trilho de forma tão grave, mas tão grave, que ninguém nem precisa alegar. O próprio juiz deve reconhecer de ofício e falar, olha, pegamos um caminho aqui, pegamos um atalho, e esse atalho foi desastroso, vamos parar, vamos voltar e vamos começar do zero. Ou começar de onde a gente parou para pegar esse atalho, né? Então, a nulidade absoluta, ela atinge interesse público. Por isso, qualquer pessoa, o juiz pode reconhecer de ofício, ou as partes podem requerer também, sem problema. Bom, e a nulidade relativa? A nulidade relativa é aquela que é um escorregão, é aquela que não é tão grave, é aquela que, se ninguém falar nada, toca para frente. Agora, se alguém reclamar, o juiz vai avaliar. Então, o juiz só avalia se alguém reclama. Essa é a nulidade relativa, né? Deixei aí dois exemplos para vocês aí, um de nulidade absoluta e um de nulidade relativa, né? Mas eu preciso pensar assim, a nulidade absoluta ela é tão grave, que até o juiz, sem ninguém pedir, deve reconhecer. Ao passo que a nulidade relativa, não. Ela não é tão grave assim e ela depende de reclamação da parte, normalmente da parte prejudicada, conforme veremos aí nos próximos vídeos acerca do tema. Bom, a natureza jurídica. Qual que é a natureza jurídica das nulidades, né? Nós falamos agora ali dos conceitos e vimos que para uns a nulidade é o vício, para outros a nulidade não é o vício, ela é a consequência desse vício. Então, a natureza jurídica também tem essa divergência. Se eu tenho a divergência quanto ao conceito, eu também tenho a divergência quanto à natureza jurídica. Para uns, a nulidade é o vício. Para outros, a nulidade não é o vício, não é a falha em si. A nulidade seria a consequência dessa falha, que quase sempre será a invalidação do ato processual e mandar repetir aquele ato processual, né? Então, para uns a natureza jurídica, para uns quem? Obviamente, para aqueles que entendem que o conceito de nulidade é que a nulidade é o vício em si, é a falha em si, a natureza jurídica para eles, ou nesse caso nós falamos lá era o NUT, né? A natureza jurídica da nulidade é de vício, é de defeito. Ao passo que, para o Távora e o Capês, que pensam que a nulidade ela não é o vício em si, ela é a consequência desse vício, para ele a natureza jurídica, então, da nulidade é de consequência. Tá? Então, vamos dar uma pausa por aqui para que o vídeo fique um pouco mais leve. Vamos continuar esse vídeo numa segunda parte aí. Acompanhe os próximos vídeos.